Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o Senhor Jesus. Promessa maravilhosa do Senhor Jesus para todos nós. Não te deixarei, filho meu. Sabe, antes de ministrar a palavra, eu preciso dar alguma palavra aqui para vocês, também por quem está pela internet. Estejamos, meus irmãos, em qualquer situação da vida, pensando agora, nesse momento, sobre cada um de vocês. Eu não sei naturalmente a história, a gente conhece um pouquinho só de cada um, mas cada vez que nós estamos diante da palavra do Senhor, é um momento também para nós não só refletirmos, mas eu diria assim, entrar na palavra, assumir a palavra, assumir aquilo que Deus vai falar ou está falando. Você sabe que às vezes eu penso que parece que as pessoas, muitas vezes parece que a gente está numa cadeira de balanço, fica assim, e não sai do lugar espiritualmente falando. Nós precisamos então sair às vezes do momento, do comodismo e entrar na palavra. Falo com as pessoas também que estão agora também ouvindo. Hoje o Senhor tem coisas novas para você, para mim e para todos vocês aqui. Como assim, pastor? Nós ouvimos agora a palavra ministrada pela pastora, 2 Coríntios, falando sobre exatamente isso, nova criatura. Pela graça de Deus tenho vivido coisas novas, depois do dia 9 de junho de 2014, e dou glória a Deus. 24, verdade, 25 já foi outra situação, mas estou vivendo coisas novas. Sabe quando o Espírito Santo traz algo novo para você todo dia? Deus tem me dado essa graça de poder viver coisas novas. Então, por exemplo, se você está, aqueles que estão nesse momento, talvez com uma situação complicada ou até angustiante, né? Eu digo para você que o Senhor Jesus quer te dar algo novo nessa manhã. Se você está passando por um luto, há uma palavra para você também. Se você está passando uma situação no casamento, também Deus tem sempre uma saída. Então, diante dessa situação, eu quero que você fique em pé agora, vamos ler a palavra, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 61, palavra de Deus. Você sabe que o profeta Isaías é um profeta, um livro que você pode ler como se fosse a primeira vez. Vai ser sempre interessante, porque ele está ministrando a palavra de Deus, sempre com esperança. O livro de Isaías, Deus se manifesta de várias maneiras, e de muitas vezes bem pessoal, bem assim, direto para nós. Isaías, ele foi um profeta que profetizou em Jerusalém, em 3 épocas de reis: Uzias, Jotão, aliás 4, Acaz e Ezequias. Nessa época, 40 anos ele esteve profetizando. E agora essa palavra é uma palavra que vai muito em situação aos que estão lá cativos na Babilônia. Já é uma promessa, ele não está lá, Isaías, mas a palavra de Deus é uma palavra profética para aquele tempo e para nós hoje. Então, se você quer experimentar algo novo de Deus, eu vou ler para aqui primeiro capítulo, e depois a gente vai entrar na palavra mais ainda profundamente. O Espírito do Senhor, aqui é a pessoa do Senhor Jesus falando. O Espírito do Senhor o Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos,
E também, versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar agora a todos os tristes. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quando nós falamos assim, olhamos para a palavra, eu quero primeiro pensar sobre coisas novas. Por exemplo, quando você recebe alguma coisa que você nunca recebeu antes, você tem um impacto. Então, quer dizer que você se alegra, quer dizer que você se entusiasma, porque você recebeu algo novo. E o Espírito de Deus, na minha vida e na sua vida, Ele faz isso todos os dias. O que acontece é que muitas vezes nós não percebemos, porque a nossa vida hoje, a agenda de todos vocês, está muito lotada, está muito cheia de coisas. Mas o Espírito de Deus está sempre trazendo alguma coisa nova. E quando a gente olha essa palavra, veja que ele diz assim, o ano da graça. Então a graça de Deus, para nós, parece assim algo tão comum. Parece algo assim que a gente vive, e tudo bem, que bom, né? Que então com isso eu tenho a oportunidade, sou salvo. Só que a graça é de graça para você, mas tem um preço que o Senhor Jesus pagou. Então eu não posso viver de uma forma tão leviana, sem entender que essa graça foi paga um alto preço. Mas quando ele diz assim, boas novas, é a primeira coisa que ele mostra aqui para nós, boa nova aos pobres. E aqui tem 7 aplicações nesse versículo. Primeiro ele fala aos pobres. E ó, meus irmãos, eu não sei você, mas quando você está numa situação de falta, uma situação difícil, situação sem recurso, sem condições, parece que a pobreza, ela deixa a pessoa moída, assim, deixa a pessoa com vários sentimentos, digo por experiência, de revolta, de inquietudes, de raiva até. Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que passar por isso? Então há muitas questões, mas a palavra profética, quando ele diz assim, aos pobres, ele está dizendo exatamente isso, porque a ausência de Deus, a ausência da palavra de Deus, a ausência do Espírito de Deus é a maior pobreza que uma pessoa pode ter. Então, se você tem essa convicção, e você entende que isso é graça, recebido do Senhor Jesus, em Cristo nós somos ricos. Se você tem isso, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é algo maravilhoso, é algo grandioso. Você vai ver, muitas vezes a gente passa numa rua, não sei, você passa às vezes numa rua, você vê uma coisa assim, uma mansão, você imagina ali, bom, ali tem que ter muita gente, de muito dinheiro, então a gente relaciona logo a riqueza com dinheiro, relaciona a riqueza com patrimônio. Mas quantas pessoas que eu conheci e que conheço, que mesmo com os patrimônios, com a riqueza, são pobres, miseráveis, angustiados, aflitos, desesperados. E quantas casas dessas, meus irmãos, tem ou é um filho nas drogas, ou pessoas que estão com enfermidades e estão sofrendo muitas vezes há anos. Então nessa manhã, o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele está falando, Ele vem aos pobres, porque a maior pobreza que alguém pode ter é não ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E se nós temos, nós podemos glorificar o Senhor Jesus, pode dar glória a Deus com isso. Essa é a primeira coisa que Ele fala, pregar aos pobres. A segunda, Ele vai dizer assim, que Ele veio para aqueles que estão com o coração quebrantado, coração moído, coração, que nem foi falado aqui, feridos. Porque um coração quebrantado, meus irmãos, não é só um coração que está
vivendo ali uma situação de choro ou de tristeza. Não? Esse coração quebrantado é aquele, o Senhor está falando exatamente na questão do sofrimento, que esmaga a pessoa. Sabe, eu fico passando, às vezes a gente passa na rua e vê essas plaquinhas assim, a pessoa levantando uma plaquinha, precisa de uma ajuda, fome, às vezes escreve. E isso tudo é real, é o que nós vemos, mas o que nós não vemos é que está acontecendo. Então, quando você se converte, quando nós temos nossa vida de oração, você certamente faz isso, e é uma das coisas que a gente precisa pensar, porque um coração quebrantado, ele não fica olhando pelo seu eu, por aquilo que ele acha que pode fazer, ele coloca diante de Deus com humildade, e diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu sou necessitado da tua graça, Deus, ajuda que eu tenha um coração sensível ao teu Espírito. Coração quebrantado é um coração sensível à voz de Deus, meus irmãos. Deus continua falando, mas a voz do mundo muitas vezes interfere e atrapalha. Falamos aqui quarta-feira sobre o cego lá, Bartimeu de Jericó, que teve uma postura, sabia que estava há anos ali também pedindo esmola, mas de repente ele tem o conhecimento que o Senhor Jesus ia passar e que estava passando, e ele teve a audácia, a força de gritar contra todos e contra a multidão, até chegar na presença do Senhor Jesus. E quando está ali, o Senhor Jesus fala: o que você quer? E um coração quebrantado sempre vai dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro, do teu milagre sobre a minha vida. Esse é um coração quebrantado. Mas, em terceiro lugar, ele proclama libertação aos cativos. Meus irmãos, não sei se vocês já perceberam, mas uma pessoa cativa, uma pessoa dominada por poderes demoníacos, é uma pessoa que ela sofre o tempo todo, não só fisicamente, mas na mente, e parece uma loucura, a pessoa fica doida. Então a gente vê, e o Senhor Jesus está dizendo assim, que ele veio para os cativos, e portanto você vai ver na palavra de Deus que ele muitas vezes repreendeu demônios, libertando pessoas dessa força demoníaca. Efésios capítulo 6 fala sobre isso, você pode entender isso. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que o inimigo está sempre trabalhando, ele não dorme, e ele certamente está procurando levar as pessoas cativas. Ah, mas os crentes, pastor, não ficam endemoniados. Realmente não, porque você tem o sangue do Senhor Jesus. Mas você pode ser enganado, você pode ser ludibriado, você pode ser, muitas vezes, tomando decisões que você sabe, essa aqui não é da vontade de Deus, acaba acontecendo isso. E muitas vezes acaba o inimigo levando vantagem. Então, glória a Deus, eu digo para mim mesmo, o dia que eu fui liberto lá no passado, e que pude levar diante do Senhor a minha vida, e estar aqui nessa manhã para dizer para você: o Senhor Jesus nos libertou. Conhecereis a verdade, diz a palavra, e a verdade vos libertará. Isso é o Evangelho de João que está falando sobre isso. Então, meus irmãos, se você tem essa consciência, você tem essa vida, que você sabe que foi liberto, aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Porque nós não estamos nas mãos do inimigo, nós estamos nas mãos do Deus vivo, e que se Ele corrige, é por nosso bem. Aí ele vai falar em quarto lugar, também os algemados. Algemados realmente já são aquelas pessoas que ficam presas dentro de correntes, e também espiritualmente falando. E às vezes as correntes, meus irmãos, espiritualmente falando, a pessoa não vê, mas ela está presa pelas condições do mundo, condições que o inimigo traz. Então o Senhor Jesus também veio para aqueles que estavam algemados lá fisicamente, e você vai ver aquela passagem em Atos, quando Paulo e Silas estão presos, e o mover de Deus vem sobre aquele lugar, e todas aquelas correntes estouram, e eles são libertos, e isso também é uma situação espiritual. Nós entendemos assim, mas o que estava acontecendo?
Paulo e Silas estavam o quê? Fazendo o quê, meus irmãos? Louvando a Deus, diante de uma situação de algemados ali. Então, quando nós estamos em algum lugar, meus irmãos, pode ter certeza, lá no seu trabalho, na escola, onde você está, aquelas pessoas, a maior parte delas estão algemadas. Você talvez elas não tenham uma corrente, mas estão algemadas pelo inimigo. Estão algemadas por algum tipo de vício, de droga. E você então pode estar aí naquele lugar e dizer: Senhor Jesus, que haja aqui uma libertação dessas vidas, ajuda-me a ser instrumento de bênção. Vou pedir uma coisa aqui, meus irmãos, desligue o celular, por favor. Então, estamos aqui numa casa de oração. Aquelas pessoas, eu estava numa aula, chamava de terceirão antigamente, deve ser a mesma coisa hoje, mais de 50 alunos naquela sala, e aí estavam fazendo algum tipo de magia lá, passaram já nas salas e todo mundo viu, todo mundo aplaudiu aquelas magias. Eu e meu amigo falamos assim: aqui não vai acontecer, não vai acontecer. Oramos em nome do Senhor Jesus, e a pessoa tentou, fez de tudo o que podia, de repente falou assim: ó, tem alguma coisa aqui, não está dando certo, e não deu mesmo. Então você tem autoridade, você tem condições de aonde você está ser um agente do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus veio para libertação, e nós somos libertos, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, o Senhor vem para apregoar o aceitável da graça. Então, mas aí ele fala assim: mas porque virá a vingança de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. Nós vivemos a graça de Deus para sermos também instrumento de graça, trazendo vidas e abençoando pessoas, porque o perigo maior não é o perigo que nós corremos todos os dias, meus irmãos. O perigo maior é a pessoa entrar na eternidade sem o Senhor Jesus. O perigo maior é a pessoa entrar sem ter a salvação em Cristo Jesus. Então você certamente tem pessoas na sua família, familiares, pessoas que se conhecem. Lembre-se disso: eu preciso abençoar essa pessoa e orar por ela, para que ela tenha um encontro com Deus e seja salva em nome do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, olhando o profeta, mostrando isso aqui, quer dizer, naquela situação, naquele tempo, em todos os tempos, a voz do Senhor continua para trazer essa proclamação, e nós temos a missão de proclamar o Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Em sexto lugar, a Bíblia diz que ele veio para consolar todos que choram. Meus irmãos, Apocalipse vai falar sobre isso, que Deus vai enxugar as lágrimas daqueles que choraram por situações, por vidas, por morte, por perda, por tristeza. Então você certamente tem passado momentos de lágrimas. Todos nós passamos, ou por perda de alguma situação, ou alguma situação mesmo que você chora porque aquilo machucou. Sabe, como pastor, servo de Deus, muita madrugada, vocês podem ter certeza, eu tenho derramado lágrimas, mas eu sei que um dia o meu Deus vai chegar sobre nós. Tenho essa certeza, tenho essa confiança. Minhas lágrimas não são derramadas em vão. Então, o Senhor Jesus veio para todos os que choram. E isso eu digo para você em nome do Senhor Jesus: as suas lágrimas não foram derramadas em vão. Pode glorificar o Senhor Jesus. Nenhuma lágrima foi derramada em vão. E depois, por sétimo, ele veste com óleo de alegria. Óleo de alegria. Este eu quero trazer aqui para nós, que é exatamente a presença do Espírito Santo. Então eu digo para você, irmãos, eu digo para você que está pela internet, que o Senhor Jesus te abençoe e te encha com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é consolador. Hoje mesmo eu recebi uma informação de alguém, familiares de uns dos nossos aqui, que faleceu. Então, nós como igreja sempre estamos mandando uma mensagem de consolo. Quero concluir essa mensagem mostrando 3 situações. Eu posso imaginar, já falei um pouquinho aqui sobre essa questão. Primeiro, a alegria chega quando uma pessoa está cega. E como é que chega essa alegria? Como é que chega essas boas novas?
através da palavra de Deus, através da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Então o cego de Jericó, como já falei, ele está ali, mas naquele dia que o Senhor está passando, para ele foi o início de um novo tempo. Então a mensagem para esta manhã é vitória para um novo tempo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero um novo tempo na minha vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Assim é. Assim é. Aquele homem foi curado, mas o Senhor diz assim: a tua fé te salvou. Ele creu e imediatamente foi curado. E seguia o Senhor Jesus. Seguia o Senhor. Então nós precisamos todo dia. Outra situação, aquela mulher lá, de Marcos capítulo 5, com hemorragia, 12 anos sofrendo. Vocês já ouviram muito essa história, mas mais uma vez, para nossa reflexão, as boas novas para alguém que está sofrendo com 12 anos, talvez você está passando alguma situação já faz 12 anos, ou 1 ano, ou 2 anos, é que o tempo para nós, quando estamos no sofrimento, um dia é bastante, uma semana também, 1 mês, 1 ano, 2 anos, imagina, o sofrimento é algo que machuca, que a pessoa fica perecendo. Mas essa mulher procurou todos os médicos, todos os meios, não deu certo, até o dia que ela vai de encontro, correndo o risco inclusive de passar no meio da multidão, mas ela chega até onde está o Senhor Jesus, e ali o Senhor Jesus perdoa os seus pecados, porque ela foi curada antes, mas depois ele chama e ela é perdoada, porque a cura, milagres sem a salvação, a pessoa continua vivendo a mesma vida, esquece. Então o Senhor Jesus sempre faz questão de trazer também, porque só Ele pode perdoar pecados, meus irmãos. Só o Senhor Jesus pode salvar, e nós glorificamos o seu nome por isso. Essa mulher então começou um novo tempo. Imagina a alegria dessa mulher: oh, glória a Deus, eu estou curada e posso servir ao meu Senhor Jesus. Se você já fez isso, já passou por isso, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque é algo maravilhoso quando somos abençoados, somos curados e podemos viver um novo tempo, como eu mesmo estou vivendo. Glória a Deus por isso. E por fim, aquele paralítico lá de Betesda, 38 anos. E eu menciono 38 anos para pensar assim: o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele chega naquele homem. Aquele homem não tinha condição nenhuma de chegar no tanque ali de Betesda, não tinha condição. Então já era morto-vivo, como muitos que estão mortos e vivos. Mas o Senhor Jesus, aí vem a graça, chega até aquele homem e ainda dá uma palavra: queres ser curado? E ele tenta dizer: olha, Senhor, não tem ninguém que me ajude, eu não consigo. Não, Senhor Jesus, não, levanta-te. E o Senhor Jesus cura aquele homem, e aquele homem recebe o novo da vida, o novo da esperança, o novo de poder viver. Ha passado já 38 anos, mas agora ele pode ter uma vida plena, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se a palavra entrou no seu coração, você fica em pé agora. Nós vamos aplicar mais uma vez. E agora, meus irmãos, estamos olhando para Romanos, vivendo esses dias no Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8, é um versículo muito conhecido. Todo crente precisa ter de cor esse versículo. A palavra diz assim, que Deus prova seu amor em Cristo Jesus, que morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Isso aqui é, eu diria assim, a chave da graça. Deus nos amou, mesmo sabendo que nós não merecíamos, e fomos alcançados. Então nessa manhã, te convido para receber o novo de Deus. Amém? Chega aqui à frente e nós vamos estar orando. Deixa eu falar aqui com as pessoas que estão pela internet. O Senhor também tem algo novo para você. O Senhor Deus quer te salvar, quer te curar, quer te restaurar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.